dando continuidade, né? Eu não sei porquê, mas estava meio que lenta a live anterior e eu optei em parar pra gente dar continuidade. E eu me senti assim mais confortável com relação àquilo que eu estou falando e ter certeza que está sendo transmitido aquilo que eu estou falando. Então, como eu falei com vocês, o Senhor colocou no meu coração para que eu venha falar com vocês sobre 7 pilares. 7 pilares com relação ao retorno, a lei do retorno. Se vocês pararem para estudar e analisar com relação à lei do retorno, o que acontece? Existem religiões que elas focam na lei do retorno para alcançarem uma vida próspera, alcançarem um retorno da parte de Deus e independente dos seus compromissos para com Deus, eles conhecendo a lei do retorno, e aí eu digo baseado no que a Bíblia diz, sobre tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher, independente de quem você seja. A Bíblia não me diz que o católico vai colher, a Bíblia não me diz que o evangélico, o espírita, do candomblé, seja lá qual religião for, ele vai colher. A Bíblia me diz que tudo que o ser humano plantar, ele vai colher. Seja você evangélico, seja você pastor, seja você novo convertido, seja você casado, seja você solteiro, você vai colher, certo? E aí, o Senhor colocou no meu coração para que eu viesse a falar com vocês acerca de 7 pilares com relação à lei do retorno. E essas pessoas a quais eu citei, com religiões, diversos tipos de religiões, elas se baseiam nesse versículo onde me diz que tudo aquilo que eu plantar eu vou colher. E elas são abençoadas, independentes dos seus compromissos ou não com Deus. Por quê? Porque elas vão baseadas na lei do retorno. E essa lei do retorno, elas têm respaldo para receberem aquilo que elas plantam. Então, se elas plantam vida na vida de outras pessoas, elas vão receber bênção. Se elas plantam matar a fome das pessoas, elas vão receber bênção. Se elas plantam doações na vida das pessoas e assim acolhem essas pessoas e assim tira do frio essas pessoas, elas vão receber bênção. E aí nós vamos estar falando nessa live acerca da gratidão. É o primeiro pilar que eu vou estar falando com vocês sobre aquilo que Deus colocou no meu coração. Antes de continuar, eu vou estar orando e pedindo ao Espírito Santo de Deus que venha falar ao meu coração para que também transborde vida ao seu coração e que sua vida seja impactada e transformada pelo poder de Deus, não da Andréia. Andréia não faz nada, mas o Senhor, o Espírito Santo, Ele faz, e a partir do momento que Ele faz, aí sim é diferente. Então nós vamos estar orando e pedir ao Espírito Santo para que Ele faça, Ele venha e fale aquilo que o Senhor quer transmitir para a sua vida acerca da gratidão nesta manhã. Então o primeiro pilar que nós vamos estar trabalhando nesses 7 dias é sobre a gratidão. O pilar da gratidão que me traz o retorno, a qual não é o que eu preciso ou o que eu quero, mas a Bíblia vai me dizer que tudo que eu plantar eu vou colher. Então, se eu sou grata a Deus, seja lá pelo que foi, nós vamos estar falando nessa live sobre isso, eu vou colher baseado naquilo que eu planto, baseado naquilo que eu falo, porque a Bíblia é enfática em dizer que tudo que eu planto, eu vou colher. Seja isso bom ou seja isso ruim, seja lá quem você for, independente da sua religião. Amém? Senhor, eu quero te apresentar este momento, eu quero te apresentar esta live. Nós vamos estar iniciando, Senhor, o primeiro pilar, falando sobre o pilar da gratidão. E eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que eu não venha falar nada sem a sua permissão e que eu não venha falar nada da minha vontade, mas que o Senhor me use segundo a tua vontade para alcançar as vidas e que esta palavra gratidão possa ser penetrar na mente e no coração dessas pessoas, que elas vivam o poder da gratidão na vida delas a partir de hoje. Assim como o Senhor transformou a minha vida, eu te peço, Senhor, impacta, Senhor, essas pessoas com o poder da gratidão em nome de Jesus. Então, como eu estava falando, são 7 pilares que nós vamos estar trabalhando sobre acerca do retorno. E o primeiro pilar que eu vou trabalhar, vou estar trabalhando baseado no que me diz a palavra de Deus, é sobre o pilar da gratidão. Gratidão. O que vem a ser gratidão? Essa palavra, ela
sido utilizada, eu percebi que de um tempo para cá, ela tem sido utilizada menos. Mas se você puxar um pouquinho na memória, há uns meses atrás, um tempo atrás, já estava insuportável a forma como as pessoas estavam usando o nome, o termo gratidão. Puxa aí na sua memória. Se você pisasse no pé de uma pessoa, gratidão. Se você xingasse uma pessoa, gratidão. Se você cumprimentasse uma pessoa, gratidão. E aí, assim como na vida de alguns, talvez, essa palavra, por um certo tempo, e eu fico pensando como que Satanás ele é astuto. Eu estava falando isso esses dias com a terapeuta Catiane, a minha terapeuta maravilhosa, e eu estava falando com ela sobre isso, como que Satanás é astuto até nisso, nos mínimos detalhes. Porque por um certo tempo, ouvindo uma pessoa que não correspondia à palavra de gratidão na vida dela, e eu sabia que aquela fala de gratidão era uma coisa hipócrita, era uma coisa da boca para fora, não tem assim? Você percebia? Porque uma coisa é eu falar e uma coisa é eu viver, né? Não adianta, não adianta. Tem coisas que vocês ainda não vão me ver trabalhando no Instagram, Provérbios 14:1, que fala sobre a mulher sábia. Por quê? Porque eu ainda não alcancei a graça de ser essa mulher sábia nessa área. Então eu não vou falar com vocês porque seria hipocrisia. Eu chegar lá e falar, ó, faça isso, isso e isso e tal, no seu casamento que vai dar certo, porque eu ainda não estou vivendo. Mas eu sei pessoas que eu poderia estar citando que já estão vivendo essa graça no casamento, mas enquanto eu não estiver vivendo, eu não posso estar falando. Concorda? E aí essa pessoa, ela utilizava a palavra gratidão e não coincidia o que ela vivia para com o próximo e o que ela falava com relação à gratidão. Se você parasse para ouvir gratidão, se o sol brilhasse, gratidão, se a chuva viesse, destruísse todo mundo, gratidão, e enfim. E por um certo tempo eu tomei aversão a essa palavra. E aí que entra a questão que eu estou falando com relação a Satanás. Né? Por um certo tempo, ele conseguiu tampar os meus olhos para que eu não fosse grata ao Senhor realmente, de todo o coração, sobre tudo aquilo que Deus faz na minha vida. Seja isso bom ou ruim. Porque não é também sábio você ser grato apenas pelas coisas boas. Precisamos ser gratos em tudo. A Bíblia vai me dizer que o Senhor ele está no controle de tudo. E nós precisamos ser gratos por tudo. Sim, precisamos. Sabe por quê? Porque existe também uma lei do retorno. E aí quando eu penso que eu tenho que ser grato em tudo, eu estou dizendo para o mundo espiritual, ó, eu confio no meu Deus, eu posso ser grata em tudo, porque independente do que está acontecendo comigo hoje, eu sei que Ele está no controle de tudo. E isso vai passar. E isso vai me ensinar algo. Sim. A Bíblia vai me dizer que a vontade do Senhor para minha vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E independente da circunstância que eu estiver vivendo, o Senhor ele vai transformar aquela situação ruim e lá na frente, de repente, bem lá na frente eu vou entender que toda aquela dor, que toda aquela dificuldade, que toda aquela tristeza, o Senhor utilizou para que isso fosse na minha vida bom, perfeito e agradável segundo a vontade dele. Quantas coisas eu já pedi ao Senhor e louvo ao Senhor que não foi ouvido. Louvo ao Senhor. Eu estou com a minha amiga Pati, né? Ela está online neste momento e a Pati é prova disso que nós fomos muito próximos da nossa adolescência. E lá na minha adolescência, eu tive relacionamento, né? Tive relacionamento. Deixa eu procurar ser sábia para não ter uma exposição da pessoa. E até então, naquela situação, era assim, era quase uma idolatria. Não era uma idolatria. Era tipo assim, não tem que ser com essa pessoa, eu preciso casar com essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa. Coisas também da adolescência, né? E tem até uma pessoa, a irmã Ivonete, que faleceu há pouco tempo,
E uma vez eu ouvi pregando e ela fez uma frase e eu falei assim, não, comigo não, isso vai ser diferente, comigo isso vai ser diferente. Ela falou bem assim, gente, provavelmente você não vai casar, né, com a pessoa a qual você namorou na adolescência. Provavelmente não vai ser. Você vai chegar um dia que vocês vão lembrar daquela pessoa, mas vai ficar só a lembrança. E eu falei, não, eu preciso casar com essa pessoa e tal. E aquela coisa é uma idolatria mesmo, sabe? Uma idolatria mesmo. E a necessidade de fazer até um desligamento espiritual. Por quê? Porque era muito enfática esse desejo, né? E tudo aquilo que você profetiza, tudo aquilo que você fala, o mundo espiritual tá ali para abraçar, seja isso bom ou ruim. E aí, por que eu citei a Paty? Porque é uma época que nós andávamos muito juntas. E aí, eu queria essa pessoa. E hoje, depois de trocentos anos, eu louvo a Deus por quem Deus preparou para mim. Deu para entender? Eu louvo a Deus em detalhes, assim, como Ele cuidou de detalhes. E a princípio aquilo que não era bom aos meus olhos, que não era o que eu queria, lá na frente, anos e anos depois, eu ia ser grata todos os dias pela vida do meu esposo. Por quê? Porque lá na frente o Senhor tinha algo trocentas vezes melhor para mim. É óbvio que essa pessoa também, né, casou, essa pessoa também, creio, é feliz, óbvio, mas não era para ser feliz com a Andréia, era para ser feliz com uma outra pessoa. Deu para entender? E tá tudo bem, tá todo mundo feliz e louvado seja o Senhor por isso. Mas aonde eu quero voltar? Eu quero voltar com relação à gratidão. Então aquilo que para mim naquela época era ruim, lá na frente, anos e trocentos anos depois, eu vejo que era o melhor de Deus para mim. E louvado seja o Senhor, porque Ele não me ouviu. Assim também como Ele não me ouviu com relação à carreira militar, que depois eu tive experiência que o Senhor falou, me falou, quase audível. Tá vendo? Por isso que você não se tornou policial. E hoje eu louvo ao Senhor. Falei com a minha sobrinha esses dias, eu louvo ao Senhor por não ser policial. Deus sabe de todas as coisas. Então, de repente, você está passando por uma situação ruim e você fala assim, como eu vou ser grata por essa situação? A pastora Camila Barros, ela fala o seguinte, quando você tiver vontade de falar muita besteira, de murmurar, cale-se. Cale-se. É difícil? Horrores, muito difícil. Já vivi isso. A vontade de falar. E o Senhor, cale-se. E o Senhor, cale-se. E o hino que vinha a mim, ao meu coração, e eu profetizava, mesmo sem esperança, mesmo sem crer, era aquele louvor da Aline Barros, se eu não me engano, que fala, o Senhor vai prover de novo. E eu cantava esse hino, indo trabalhar, voltando do serviço, o Senhor vai prover de novo. Coração, zero esperança. Mas eu precisava profetizar que o Senhor iria prover de novo. E o Senhor proveu de forma extraordinária. Que nem eu consigo às vezes entender, e muito menos as pessoas que estão ao meu redor. Enfim, mas vamos à gratidão. Então a Bíblia vai me dizer que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela é boa, perfeita e agradável. Mas a Bíblia não diz só isso. Ela não me diz que ela é só boa, perfeita e agradável. A Bíblia me diz o seguinte. Romanos 12, 2 diz assim. Não vos conformeis a este mundo. Não se conforme com tudo que está acontecendo nesse mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que aí sim você experimente. Então, primeiro você não pode se conformar com o que está acontecendo nesse mundo. Depois você precisa pedir que o Espírito Santo transforme a sua mente, para só aí sim você se apropriar dessa vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita e agradável. Então, se não houver uma inconformidade, se eu não ficar revoltada, entre aspas, né, com o que está acontecendo nesse mundo, se eu não achar que está tudo normal, que está tudo certo, não vai ter como alcançar essa vontade
boa, perfeita e agradável do Senhor. Então preciso primeiro não aceitar o que está acontecendo, seja em que quesito for. Depois eu preciso pedir ao Espírito Santo que transforme a minha mente, que só Ele pode fazer. E aí sim eu vou alcançar a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita e agradável. E aí, como o primeiro pilar é sobre a gratidão, aí sim, quando eu alcanço esse nível de saber que toda a vontade do Senhor é boa, de que toda a vontade do Senhor é perfeita, de que toda a vontade do Senhor é agradável a mim, independente do que eu estou vivendo hoje, aí sim, a coisa muda. Então, gratidão, eu preciso ser grato. Mas Andréia, eu estou passando por uma dificuldade, você não sabe o que eu estou passando. Querido, se você sentar no meu sofá e eu te contar exatamente o que eu estou passando neste momento, você vai falar assim, mas como, gente? Essa menina tá aí com esse gloss, com esse vermelho daqui, vermelho daqui. E aonde? Não tem como. Claro que tem. Claro que tem. A enfermidade, ela não pode paralisar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na minha vida. Não pode paralisar. Não pode paralisar. Eu nem vou entrar nesse quesito, porque não é sobre isso que eu vim falar. Eu vim falar sobre gratidão. Ser grato ao Senhor, independente da circunstância a qual você está vivendo. E eu sei que vai chegar o momento de que a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor se reverta para a sua vida. Então a gratidão, queridos, ela tem um poder de trazer o retorno pra gente de bênção, que é algo sobrenatural. E o programa de cura interior que está acontecendo na nossa igreja, uma nova turma vai começar, acredito que no início do ano que vem, ou lá para março, por aí, quando acabar a outra turma. O programa de cura, ele trabalha muito sobre isso, ele enfatiza muito sobre isso, sobre a questão do poder da gratidão. E eu confesso que eu aprendi muito além, foi no programa de cura, assim como outras coisas também, além no programa de cura. Então, o programa enfatiza que quando eu sou grata, eu aprendo a ser grata ao Senhor, independente da circunstância, isso vai automaticamente se reverter ao meu favor. Por quê, Andréia? Porque a Bíblia me diz que tudo que eu plantar eu vou colher. Então, se em meio à tempestade eu consigo profetizar bênção, eu vou colher bênção. Mas se eu profetizo maldição, se eu murmuro, não vamos colher coisas boas. Então, ser grato vai além daquilo que eu estou vendo. Ser grato é questão extrema de fé. Porque como? Eu tô com a vida toda agarrada em dívida, eu tô com a vida, né, em enfermidade que só Deus sabe. Como que eu vou ser grato? Pela fé. Crendo que o Senhor vai fazer. E aí o mundo espiritual, ele tá assim, ó. A Bíblia diz o quê? Que o Satanás, ele tá ali como um leão, como um leão. Quem eu posso tragar? Quem eu posso tragar? Pena que está sendo, tá cego, o povo tá cego. E às vezes eu digo pra nós, né, que estamos ali dentro da igreja mesmo, se nós não ficarmos atentos, cega mesmo. E ele tá ali, como leão. Como leão. O que a Patrícia vai falar hoje que eu posso usar? O que o Raulus vai falar hoje que eu posso usar? O que a Andréia vai falar hoje que eu posso usar? Falou besteira? Foi. Ele tem legalidade para agir. Mas se independente daquilo que eu estou vivendo, independente daquilo que eu estou sentindo, eu profetizo coisa boa, ele pode até não fazer, mas também ele não vai poder agir contra. Deu para entender? E aí, deixa eu só para eu não me perder, quero voltar também no que o salmista diz. O salmista, olha quanto tempo atrás os salmos foram escritos. E o salmista já sabia lá atrás o poder da gratidão. O salmista vai dizer em Salmos 57, 9, assim: louvar-te-ei, Senhor, entre os povos. Vamos devagar. Louvar-te-ei entre os povos. Eu te cantarei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens.
Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus e seja a tua glória sobre toda a terra. Então o salmista lá atrás, e quem acompanhou a vida de Davi e lê sobre Davi sabe que a vida dele nem sempre foi mar de rosas. Lá atrás ele dizia: Senhor, eu vou te louvar. E eu vou te louvar entre os povos. E como que a gente louva o Senhor entre os povos? Que é melhor do que as redes sociais? Para louvar entre os povos. Um tempo atrás eu falei assim: Senhor, eu queria fazer algo para ti, mas eu vejo uns colegas meus fazendo isso, aquilo outro e tal. O que eu posso fazer para ajudar a expandir o teu reino? E veio ao meu coração: você não tem dificuldade em falar em público. Você não tem dificuldade em explicar, né? Acredito que até mesmo por ter feito letras, esmiuçar o que a palavra está dizendo. Então utiliza isso em meu favor. E eu amo, vocês não têm ideia do quanto eu amo falar daquilo que Deus fez na minha vida, do quanto eu amo falar do que Deus pode fazer e o quanto eu amo já profetizar o que o Senhor vai fazer. E é isso, é louvar ao Senhor em todos os povos, louvar ao Senhor. Mas por que, André? Porque sua vida está 100%? Não, queridos. Não. Mas por isso eu vou então murmurar, eu vou profetizar coisa ruim? Não, eu decido ser grato. Eu decido ser grata nessa manhã. Independente como está a minha vida financeira, independente como está a minha saúde, independente como está os projetos que eu ainda não alcancei, eu decido ser grata. E isso faz toda a diferença. E isso incomoda o inferno, isso incomoda pessoas, isso incomoda... Mas eu decido ser grata. Eu decido ser grata. E para fechar, eu falei sobre o salmista, eu falei sobre a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, né? Eu falei sobre sermos gratos, não somente diante das coisas boas, mas também conseguir enxergar a gratidão quando estivermos passando por um momento difícil. E para fechar, eu quero falei sobre como eu tive aversão a essa palavra por um tempo, né? Por ouvir uma pessoa pronunciar tanto e não viver nada sobre gratidão. E para fechar, a gente tem que aprender com quem é sábio. Provérbios vai dizer que sobre sabedoria, e Provérbios é fantástico para você aprender a ser sábio. Ah, André, mas você é sábia totalmente? Sou nada. Estou buscando. E importante é quem está buscando. Que muitos criticam e não estão buscando. Enfim, né? É outra pauta. Então nós temos que aprender com quem é sábio, colar em quem é sábio. E uma vez a minha tia Cleusa, maravilhosa, a gente estava num momento em família e ela falou sobre a gratidão, a diferença sobre ser grato e falar obrigada. Naquela época eu estava nessa vibe que eu falei de gratidão, gratidão, gratidão. Os anos se passaram, o tempo se passou e hoje eu vejo o quanto a minha tia foi sábia em já receber desde lá de trás essa questão sobre a gratidão. E hoje eu vejo o quanto você ser grato, independente das circunstâncias, é totalmente diferente de você agradecer. Uma coisa é eu virar é diferente. Principalmente eu percebo no mundo espiritual. Como que o impacto é diferente quando eu digo assim: Senhor, obrigada pelo amanhecer. E quando eu digo Senhor, eu sou grata pelo amanhecer. Porque a gratidão é algo que vai além. A gratidão, ela está além de apenas um obrigado. A gratidão, ela vai muito além daquilo que você abre a boca para dizer obrigado. Se você estudar sobre a gratidão, você vai ver que tem diferença sim em você falar obrigada e você falar gratidão. E queridos, eu sou grata ao Senhor sim. Eu passei por uma situação e ainda estou passando, estou me recuperando devido a uma injeção que eu tomei num hospital em Campo Grande. Vocês não têm ideia do que eu vinha passar.
E uma vez saindo do hospital, fui fazer um curativo. E saindo do hospital, eu falei assim, meu Deus, eu tenho que botar em prática aquilo que eu aprendi no cura. Eu preciso ver algo para eu ser grata. Por que estar passando por essa situação por causa de uma injeção? Eu preciso enxergar qual é o propósito que o Senhor tem nisso. Onde eu posso ser grata nisso. E queridos, eu consegui enxergar. Mesmo diante da dor que eu estava sentindo, mesmo diante do incômodo que eu estava sentindo, mesmo diante de, meu Deus, pra que tá passando por isso? Eu consegui achar motivo para ser grato. E conversando com a minha mentora do programa de cura, eu falei com ela assim, Poliana, eu encontrei vários motivos para ser grato ao Senhor, por estar passando por isso. É legal? Claro que não. Quem quer sentir dor? Quem quer gastar dinheiro com medicação? Claro que não. Mas, se você me perguntar, André, o que você aprendeu com essa situação? Eu aprendi que nós não somos nada. E pra que tanta soberba, pra que tanto orgulho, pra que querer alfinetar o outro, pra que o ego tão insuportável, pra que eu querer mostrar pro outro que eu sou melhor do que o outro, pra quê? Primeira coisa que eu aprendi. Segundo, eu ainda acho que tem um mistério, que Deus colocou uma médica na minha vida, assim, fantástica. E ela já me revelou algumas coisas sobre ela, que eu até vou consultar com ela hoje, que ela tá me acompanhando. E eu falei assim, Senhor, talvez é por isso que eu tô aqui. E eu vou comprar um livro para ela e eu vou dar essa médica. Não sei se o Visão de Cura ou se o... Visão de Cura, eu sempre esqueço. É Visão de Cura e outro lá da base, que eu esqueci agora. Visão de Cura e outro lá da base. E aí eu não sei qual dos dois livros, mas eu ainda acho que é Visão de Cura que eu vou dar. Então eu sou grata por essa médica, eu sou grata ao Senhor, porque eu aprendi mais ainda que nós não somos nada. Um dia você amanhece bem, outro dia você não sabe como você vai estar. Eu sou grata ao Senhor pelas duas enfermeiras que Ele colocou na minha vida. Uma foi uma ex-aluna minha que cuidou de mim com todo o carinho do mundo, e a outra foi uma mulher que cuidou de mim quando eu operei minha mão. Eu sou grata ao Senhor pelo cuidado dele, diante mesmo de tudo, tá? Eu sou grata ao Senhor porque Ele é lindo. Eu sou grata ao Senhor porque mesmo diante da dor, mesmo diante da situação, eu consigo crescer e ser grata ao Senhor. E é isso aí. Procure ser grata ao Senhor. Tá tudo dando errado? Faz um teste. Fala com o Senhor, Senhor, vamos ver se esse negócio aí que o Senhor falou é verdade. Tudo que eu plantar eu vou colher. Eu decido ser grata ao Senhor por essa situação que eu estou passando, mas crendo que isso vai mudar. E profetiza, e profetiza, e profetiza. Eu sou prova viva de que mesmo sem esperança, mesmo sem vontade de falar nada, mesmo sem vontade de orar, mesmo sem vontade de louvar, profetizar fez toda a diferença no mundo espiritual, e isso tem revertido sim para o mundo físico na minha vida. Queridos, tenham uma excelente segunda-feira. Finalizo aqui falando sobre a gratidão. Gratidão. Seja grato. Seja grato pelo filho que fala no seu ouvido o tempo inteiro. Seja grato pela sua esposa. Seja grato pelo lar que você tem. Seja grato em detalhes. Seja grato pelo arroz e feijão. Seja grato pelo ovo. Seja grato pelo tomate. Todos os dias quando eu vou almoçar, seja lá o que eu estiver comendo, eu falo, Senhor, gratidão por esse prato de comida, porque hoje é o melhor que o Senhor tem pra mim e eu sou grata a Ti. Procura viver a gratidão. Eu sou grata pelo pneu que furou, eu sou grata pelo livramento que eu não vi, eu sou grata. Isso vai fazer total diferença na sua vida. Fique com Deus. Decida ser grato. Decida receber o retorno da gratidão, que é tremendo para quem vive. Fique com Deus. Que a paz que excede todo entendimento humano guarde a tua mente, envolva a tua mente. Essa paz que o mundo não pode dar. O dinheiro não pode dar, o remédio não pode dar, ninguém pode dar, mas o Senhor dá.
Que essa paz envolva sua mente, o seu coração e esteja guardado em Cristo. Haurisson, eu estou sentindo falta de você. Você sabe aonde? Fique com Deus. É o que eu te desejo em nome de Jesus.